Pastor Alexander. A paz do Senhor. Tenho aprendido, Josiane Valer e demais irmãos, que nós precisamos ter uma vida com Deus, andando na sua presença, de tal modo que nós estejamos sempre prontos a transbordar. Eu vou repetir. Nós precisamos ter uma vida com Deus, andando na sua presença, de tal maneira que nós estejamos sempre prontos a transbordar. Então, quando surgem situações inesperadas, elas não podem nos causar espanto, nem medo. Tem gente que, quando recebe um convite para ministrar, pregar, cantar, precisa de 6 meses de antecedência para se preparar. Mas nem sempre haverá esta situação programada. Porque a nossa agenda é muito diferente da agenda de Deus. O nosso calendário, ele é muito diferente do calendário de Deus. A nossa programação é muito diferente da programação de Deus. A minha participação aqui hoje não estava na minha agenda. Não estava na agenda de Josiane. Como, por exemplo, a participação na semana passada estava no culto de ação de graças, pelos tão ilustres, queridos, simpáticos e jovens irmãos que são aquele casal adorável de papai e mamãe de Josiane. Aquela live estava na nossa agenda. Esta não. Mas isso não importa. O que importa é a agenda de Deus. E eu já começo trazendo para você uma pergunta. Você está prestando atenção na agenda de Deus para a sua vida? Você está atento ao que Deus está preparando para você? Certa vez um centurião foi falar com Jesus porque o seu menino estava enfermo, quase morrendo. Alguns dizem que era um moço, ele era servo do centurião, outros dizem que era filho. O fato é que era uma pessoa muito próxima e querida. E quando esse centurião vai até Jesus, o centurião se dispõe a ir até a casa de Jesus. Perdão, Jesus se dispõe a ir até a casa do centurião, o contrário. Mas o centurião diz assim, não, eu não sou digno de que entres na minha casa. Pelo contrário, basta uma palavra tua, porque eu também tenho homens sujeitos à autoridade. E eu digo a este vai e ele vai. E eu digo a este vem e ele vem. Basta uma palavra tua, Jesus, e o meu menino será curado. Jesus disse, não vi em Jerusalém fé como a fé deste homem. Que seja feita conforme a sua palavra e a sua fé. Aleluia. Ou seja, o centurião estava dizendo, eu sei o que é estar debaixo de autoridade. Quando eu digo a um subordinado meu vai, ele vai. Quando eu digo a um subordinado meu vem, ele vem. Será que quando o nosso Pai e Senhor nos diz vai, nós vamos? Será que quando o nosso Pai e Senhor nos diz vem, nós voltamos?
Ou a nossa agenda é mais importante que a agenda dele? Talvez Deus traga para você e para mim situações que não estejam na nossa agenda, na nossa programação, que não sejam a nossa vontade. Eu cheguei agora há pouco, eu estava ouvindo o culto online em trânsito, porque fui levar minha esposa, depois fiz um atendimento por telefone, depois fui buscar minha esposa e nesse trajeto que eu estava ouvindo o culto online. Quando cheguei em casa, estava aqui organizando algumas coisas, e aí vem uma palavra. Glória a Deus. Pastor, o senhor pode compartilhar a palavra? Talvez a maioria dissesse, não, eu não estou preparado. Acontece que a palavra não é minha, a unção não é minha, a revelação não é minha, o reino não é meu e o ministério não me pertence, mas é dele. Glória a Deus. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, quem sou eu para dizer não, se a palavra é dele, se a revelação é dele, se a unção é dele, se a ministração vem dele e se o meu ministério é dele? Quem sou eu para dizer o contrário? Então, eu tenho que estar sensível e tenho que estar disponível para obedecer. Como o centurião disse acerca dos seus subordinados. Mas veja, por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Lá fora, havia uma hierarquia e uma subordinação entre o centurião e os seus soldados. Coisa que muitas vezes não existe na igreja. Então eu quero dizer para você, esteja sensível e disponível a ouvir a voz do Senhor. Amém. Jesus. Repito, esteja sensível e disponível. Eu fiquei absolutamente regozijante, exultante, quando me deparei com os testemunhos que foram trazidos nesta transmissão, neste culto online. Glória a Deus. Vendo a fidelidade de Deus. E como ainda nos dias de hoje, o Senhor responde orações. Aleluia. Como ainda nos dias de hoje, o Senhor está perto. A palavra de Deus diz que o Senhor está perto. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. O Senhor está perto. Glória a Deus. Mas para isso eu preciso estar sensível e preciso estar disponível. Porque eu quero falar um pouquinho hoje sobre cura. Aleluia. Porque existe um lugar para haver cura. A cura não acontece em qualquer lugar, Josiane. Existe um lugar certo para que a cura aconteça. Aleluia. Glória a Deus. E esse lugar tem nome. A cura acontece à mesa. No Salmo 23, Davi ele escreve o seguinte: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mas o Senhor prepara uma mesa. Quando Jesus celebrou a última ceia com os seus discípulos, ele estava já prestes
a ser entregue nas mãos dos homens para ser julgado, condenado e executado na cruz. Ele se assentou com os seus discípulos para tomar a última ceia ao redor de uma mesa. Porque os discípulos ainda precisavam de uma pitada final de cura que Jesus ministrou sobre a vida deles, pegando uma toalha, colocando na cintura e lavando os pés deles. Mas até lavar os pés de alguém não pode ser em qualquer lugar. Tem um local propício ao redor de uma mesa. E se você observar, meu irmão, minha irmã, o que a vida moderna mais rouba de nós é a mesa. Vocês já perceberam que as pessoas não se sentam mais ao redor de uma mesa? Antigamente, era regra. Ninguém saía de casa sem sentar à mesa para tomar o seu café. As pessoas se reuniam para comer juntas. As pessoas tinham comunhão. E ali elas eram curadas. As famílias se curavam à mesa. E a vida moderna roubou isso de nós. As pessoas já levantam, tem muitos afazeres, e eu chamo isso de síndrome de Marta. Tem muitos afazeres, então não param para ficar à mesa. Elas se levantam já atrasadas, porque foram dormir tarde. Mas a Bíblia diz, não adianta levantar de madrugada e nem dormir tarde, comer o pão que ganhastes penosamente, se o Senhor não for o teu princípio. E aí elas se levantam atrasadas e já saem. E não se assentam à mesa. E não há mais tempo para almoçarem juntas, então cada um come alguma coisa do trabalho ou em algum local, alguma lanchonete, algum restaurante perto do serviço e por lá mesmo já fica. E na volta, já se achegam cansadas em casa, cada um num horário diferente. Comem em horários separados ou às vezes até comem fora. E não se assentam mais à mesa. E isso tem destruído as famílias. Falta de mesa. E quando ainda conseguem, por alguma razão, se assentar em torno de uma mesa, esse sujeito aqui, ele mata a mesa. Porque muitas vezes estão em torno da mesa, cada um com um desse aqui na mão, ó. Isso mata a mesa. E eu fico pensando, eu prometo que não vou pregar, eu só vou conversar um pouquinho. Porque eu só posso falar daquilo que Deus fala comigo. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo conhece a história do filho pródigo? Você sabe por que o filho voltou para casa? Não é porque o pai orava. Não é porque o pai pregava. Não é porque o pai cantava. Nossa, Alexandre, mas de onde que você está tirando isso? Da palavra. Lucas capítulo 15. Prometo que não vou pregar, Josi. Vai ser um versículo só. Só um. Umzinho pequenininho. Fica à vontade, pastor. Lucas capítulo 15. Só o versículo 17. Glória a Deus. Rapidinho, nem vai doer.
Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? O filho que foi embora, que gastou tudo, ficou na miséria. Depois veio fome na terra onde ele estava. Colocaram-no para cuidar de porcos. Ele desejava comer a comida dos porcos. Ele passava fome. Ele não podia nem comer a comida dos porcos porque não deixavam. E ele almejava comer aquelas bolotas que eram dadas aos porcos. Então ele cai em si. Ele não se lembra da pregação do pai. Ele não se lembra da oração do pai. Ele não se lembra do cântico do pai. Ele se lembra que na casa do pai tinha mesa. Glória a E Deus. onde ele estava não tinha. Ele volta. E ele é curado por causa da mesa. Porque ele foi criado junto a uma mesa. Tem até uma canção que eu gosto muito que diz que a tua mesa cura. Glória a Deus. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim. Aliás, vinho e pão. A ceia do Senhor, que é uma ordenança, ela reporta a mesa. E a gente já quebrou isso na igreja. Passa lá um diácono ou um obreiro com uma bandejinha com um pedacinho de pão e um copinho de vinho, de suco de uva. Quebramos a mesa, mas Jesus, quando tomava a ceia, os judeus, quando tomam a ceia, quando eles tomam, no caso, a Pessa, a Páscoa, quando eles celebram a festa, é uma mesa. A gente já roubou até isso na igreja. É um pedaço de pão tão pequeno que se você não cuidar, você engole ele inteiro e engasga. É um copinho de suco de uva tão pequenininho que se você bobear, você engole o copo junto. É um cálicezinho assim, bem pequenininho. Não é mesa. Cadê a mesa? Eu fiquei feliz que algum tempo atrás nós celebramos, cada um dá um nome, tá? Hoje em dia tem tantos nomes, grupo caseiro, grupo de crescimento, célula, GC, tem muitos nomes, pequeno grupo. Enfim, a reunião no lar. Nós fizemos uma ceia e tinha mesa. Tinha lá um bocado de coisa e tinha o pão e o suco de uva. Mesa. Porque a mesa cura. O lugar de cura é a mesa. Por isso que Jesus, ele era até mal visto. Eles falavam que Jesus era beberrão e comilão. Porque ele estava sempre em volta de uma mesa. Porque mesa é lugar de cura. Preparas uma mesa, Salmo 23, repito, na presença dos meus inimigos. Isso cura. Eu unjo a minha cabeça com óleo, é em volta da mesa. O meu cálice transborda em volta da mesa. A mesa é lugar de cura. Aleluia. Glória a E o filho pródigo voltou para casa por causa da mesa. Porque na casa do pai tinha mesa. Ele volta para a mesa. Glória a Deus. Porque mesa é lugar de comunhão. E no Salmo 133, o salmista diz que bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Porque é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Mesa. Onde está a sua mesa? Mesa é lugar de conversar. Mesa é lugar de aconselhar. Mesa é lugar de se tratar. Mesa é lugar de abrir o coração. Glória a Deus. Mesa é lugar de chorar. Mas mesa também é lugar de se alegrar. As famílias, quando se reuniam à mesa, os filhos contavam para os pais o que tinha acontecido no seu dia. Os pais ensinavam os filhos à mesa. O marido e a esposa se enturmavam e compartilhavam
da sua rotina a mesa. Hoje em dia, quando muito, manda uma mensagem de texto. É. Onde está a mesa? A rotina, a modernidade, a correria, os muitos afazeres. Opa, lembrou de Marta? Marta, Marta. Estás ocupada, ansiosa, preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. E isso não lhe será tirado. Maria ficava ali à mesa. Eu saio de perto de Jesus, não. Aqui tem cura. Aqui tem presença. Aqui tem alívio. Glória a Deus. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Deus não quer que você fique carregando peso. Mas onde é que eu vou entregar meu peso para Ele? Na mesa. Aí você vai falar assim, mas Alexander, família, eu entendo mesa com a família. Está faltando, realmente é um problema da nossa sociedade. Almoçar junto, jantar junto, tomar café junto. Ok. Mas quando que eu vou para a mesa com Jesus? Ei, ele explicou. Vós, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai, que em secreto te ouve e te responde. É ali a tua mesa Glória a com Deus. Jesus Cristo. Sabe, Josiane, tem muita gente precisando ser curada hoje em dia. Amém. Glória a Deus. Cura da alma, cura das emoções, cura das doenças psicossomáticas. E sabe por que não funciona? Os remédios não substituem a mesa. A terapia não substitui a mesa. É verdade. Eu não tenho nada contra terapia e remédios e medicina. Deus deu sabedoria ao homem para que a medicina pudesse tratar doenças, curar. Nada contra, por favor. Mas não substitui a mesa. Tem doenças que só são curadas à mesa. Esse filho pródigo só encontrou cura porque ele lembrou que na casa do pai tinha o quê? Mesa. Tem muito pai e mãe pregando para os filhos, orando para os filhos, cantando para os filhos, ministrando para os filhos, brigando com os filhos, esfregando a Bíblia na cara dos filhos, mas estão roubando deles a mesa. Aquele jovem tinha referência do que era a mesa na casa do pai. Por isso ele volta. Ele volta não por causa de um discurso, ele volta não por causa de pregação, ele volta não por causa de oração, ele volta não por causa de música, e que é o que a gente oferece hoje. Ele volta não por causa de EBD, e eu não tenho nada contra isso, por favor, EBD, música, oração, pregação, tudo isso é importante, mas não substitui a mesa. Aleluia. Ele volta por causa da mesa. Aqui onde eu estou não tem mesa. E a mesa cura. Tanto é que quando ele chega, o pai manda preparar o quê? Um banquete. Banquete se serve aonde? Na mesa. Mesa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A mesa trouxe meu filho de volta. Glória a Deus. E se você precisa hoje que alguém volte na sua família, prepare a mesa.
Porque a mesa traz de volta. A mesa cura. A mesa restaura. A live passada, vamos polinizar a palavra, a live passada de ação de graças, era uma prova viva, quando filha e pais estavam reunidos, de que a mesa surtiu efeito naquela família. Glória a Deus. Josiane falava ainda há pouco que deu trabalho para os pais, mas eu tenho certeza que ela foi criada à mesa. Sim. Por isso voltou. E por isso a família continua reunida à mesa. Aleluia. E é por isso que o diabo está tentando roubar a mesa. E eu convido você. Eu falei que ia ser rapidinho, que não ia nem doer. Eu prometi que seria uma conversa e não uma pregação. Vou cumprir a promessa. O diabo está tentando roubar de nós a mesa. Sabe quando é que a gente lembra de mesa? Só quando é dia dos pais, só quando é dia das mães, só quando é aniversário de alguém. Aí a gente lembra de mesa. Aí às vezes não funciona. Aí a mesa está rachada. Falta alguém. E sabe a pior coisa numa mesa? Quando falta alguém. Quando alguém sai da mesa. Jesus sentou para tomar a última ceia com 12. E ele terminou com 11. Porque um se levantou. E se levantou para traí-lo. Saiu da mesa. Aleluia, glória a Deus. Está glória a faltando, tem algum lugar vazio na mesa da sua casa? Está faltando alguém na tua mesa? Restaura a sua mesa. Deus. Aleluia. E você vai ver Deus trazer de volta quem não está presente. A mesa daquele pai não estava rachada. Tanto que o filho lembrou e voltou sozinho. O pai não foi buscar. Esse capítulo 15 de Lucas, ele é interessante porque ele fala de uma ovelha perdida, o pastor deixa 99 e vai buscá-la. Ele fala de uma dracma perdida, a mulher fecha a porta, acende a luz e procura. O pastor vai buscar, a mulher vai procurar, mas quando se trata de filho, o pai espera ele voltar. E qual é a garantia de que um filho vai voltar? É a mesa. Glória a Deus. Meus irmãos, Aleluia. filho não volta por causa de dinheiro. Não volta por causa de discurso. Filho não volta por causa de aparência. Filho não volta, não adianta você orar. Você tem que restaurar a mesa para o seu filho voltar. E eu me refiro a filhos biológicos, mas também filhos da fé. Os filhos que Deus nos dá. Quando a mesa está em ordem, eles voltam. Glória a Deus. Se tem lugar vazio aí a sua mesa, restaura a sua mesa. Porque Deus traz de volta. Quando a mesa está restaurada. E eu, quando fui convocado aqui meio que de última hora para conversar com vocês hoje, não poderia deixar outra palavra que não fosse essa. Lugar à mesa. Isso é tão sério, que Jesus, quando ele toma a última ceia com os discípulos, ele fala: eu nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia que eu tomarei convosco. O que é que nos espera? Primeira providência que nos espera lá na glória
é uma mesa. Deus leva a mesa tão a sério que nós estaremos junto com o Cordeiro, assentados à mesa. Glória a Deus. Aleluia. Não despreze a mesa. Não ignore a mesa. Não abandone a mesa. Priorize a mesa. Aleluia. Enfatize a mesa. Restaure sua mesa. Para que Deus traga de volta aquele que ocupava um lugar à mesa e que hoje deixou você Aleluia. Glória a e Deus. deixou o lugar vazio. Que Deus abençoe, que essa palavra penetre no seu coração e forme vida, em nome de Jesus.